Minhas ovelhas escutam minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Que alegria ter você comigo mais um dia para juntos louvarmos, agradecermos ao bom Deus o que somos, o que temos, o que Ele faz por nós. Obrigada por se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu pedido de oração, a sua partilha e o seu testemunho. Obrigada também por curtir e compartilhar. E quando o YouTube te perguntar algo sobre o canal, por favor, responda. Assim, mais e mais corações são atingidos pelo amor e pela misericórdia de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. O Café com Nata é um projeto de evangelização que fortalece a nossa fé, que alimenta a nossa alma. Vamos juntos pedindo a Deus a sua proteção por mais esse dia. Que seu Espírito Santo nos conduza, nos ilumine. Pela intercessão da nossa querida Mãe, a Virgem Auxiliadora. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A palavra que eu quero partilhar com você hoje está no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos do 6 ao 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia ali um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos aqui mais um trecho do Evangelho de São Lucas, que podemos perceber que Jesus continua combatendo a hipocrisia dos mestres e dos fariseus. Na verdade, Jesus quer muito mais do que curar a mão daquele homem. Ele quer voltar aquele homem para a inclusão na sociedade. Porque a gente sabe que todo tipo de doença, na época de Jesus, era motivo deles acharem que a pessoa estava no pecado e que merecia estar afastado do convívio social. O foco é a contestação da observância religiosa, do repouso sabático, imposta pela lei de Israel. Jesus liberta o povo da lei da impureza, da culpabilidade do pecado, da exclusão do convívio social e da observância do jejum. Lá no dicionário, hipocrisia quer dizer característica do que é hipócrita, falsidade, dissimulação, ato ou efeito de fingir os verdadeiros sentimentos e intenções. A gente percebe aqui que eles não estavam preocupados com a vida daquele homem. Eles estavam querendo provar Jesus, testar Jesus e perceber uma situação sequer que ele pudesse realizar para ser motivo de condená-lo. E aí Jesus, percebendo os pensamentos de cada um deles, realiza a cura completa daquele homem. Não só a cura da sua mão, mas quando ele diz assim, levanta-te e fica aqui no meio, ele quer dizer para todos aqueles que estavam ao redor que aquele homem também tinha todo o direito de ser incluído na sociedade, no convívio. Que o fato dele ter aquela deficiência não precisava ser excluído dentre os outros. Ele não era pior do que os outros. E Jesus não consegue chegar no coração daqueles fariseus que cegamente continuam prescrevendo a lei acima de todas as coisas, até mesmo do ser humano.
Jesus continua a mostrar o verdadeiro caminho para a felicidade e para a vida eterna. E os fariseus e mestres da lei não conseguem perceber. Sempre procuram motivos para condenar Jesus. Fechados pela busca de poder e prestígio, julgavam-se melhores do que o povo e por isso os humilhava. Na verdade, Jesus não exclui ninguém, cura a mão do homem, o inclui na sociedade novamente e busca o bem e a vida acima de todas as coisas. Nós precisamos estar atentos a também sermos testemunhas do cristianismo no dia de hoje. Quantas vezes a gente pode também agir como os fariseus, na hipocrisia, excluir as pessoas, fazer acepção de pessoas de acordo com os critérios da nossa mentalidade, daquilo que a gente acha que é certo. Talvez até tenhamos atitudes como eles, de nos acharmos melhores do que algumas pessoas. E precisamos estar atentos para não cometer tamanho pecado. Quantas vezes ficamos presos no preceito ou no preconceito e esquecemos da pessoa em si. Às vezes condenamos, julgamos por aquilo que a pessoa realizou. Nós definimos a pessoa por um erro ou alguns erros que aquela pessoa tenha cometido e acabamos excluindo ela do nosso convívio e acabamos pecando, afastando o nosso coração da graça de Deus. A nossa missão é testemunhar o reino de Deus, um reino cheio de amor, paz, justiça, perdão, reconciliação, paciência, inclusão, solidariedade. Nesse contexto, não existe espaço para soberba, falsidade, fingimento e aparências. Não sejamos como os fariseus e mestres da lei. Que nós possamos abrir o nosso coração a incluir quem precisa de amor, de atenção, de cuidado, a ser como Jesus, como ele fez aqui nessa passagem de hoje. O mais importante é o ser humano e podemos sim ser testemunhas da fé, do amor e da esperança. A nossa conversão passa também pela conversão do próximo. Vamos juntos nesse caminho mútuo para um dia chegarmos na vida eterna. Peçamos a Deus essa graça, que seu Espírito Santo nos ilumine, nos ajude a sermos fiéis a Jesus. Senhor, abre a nossa mente para compreender a tua santa vontade, a fim de conformar a nossa vida com ela. Livra-nos de qualquer tipo de preconceito ou julgamento, sobretudo, livra-nos, Senhor, da hipocrisia. Que não possamos viver no fingimento e na dissimulação. Purifica o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir para o amor e a misericórdia. Ter compaixão faz parte da rotina do cristão. Por isso, nós queremos testemunhar com alegria e sem fingimento uma vida autêntica e fundamentada nos teus mandamentos. Não nos percamos na hipocrisia de uma história superficial e sem amor. Escolher a lei pela lei nos afasta da salvação. Não adianta fazer o bem só para aparecer ou chamar a atenção, a glória, os aplausos. Se nos falta os ensinamentos mais importantes da tua fala e da tua palavra, a humildade, a justiça, a misericórdia e a fidelidade a ti. Cura-nos, Senhor, transforma-nos, queremos ser novas criaturas, luz, instrumentos de paz, de amor no teu reino. Amém. Que o Senhor nos abençoe hoje, nos ilumine e nos proteja. Com coragem, vamos caminhando na fé em busca da salvação eterna. Continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.